Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Shabbat Shalom, queridos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes nessa tarde? Tá com o odre expandido? Passamos de mais da metade da campanha, né? Já estamos avançando para a reta final. Em nome de Jesus, nós vamos chegar do outro lado, Tem uma palavra poderosa para o seu coração. Eu nem sei se meia hora vai dar para eu ministrar, Vanusa. Segura as pontas aí, porque Deus me entregou algo poderoso hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Tenho algo poderoso da parte do Senhor. Quero que vocês estejam com o odre bem alargado para receber essa rema do céu. Glória a Jesus. Você que ainda não se inscreveu no seminário presencial, não deixe para a última hora, são vagas limitadas. Não deixe de participar no seminário que vai ter ao vivo, presencial, no Espírito Santo. Estou preparando algo tremendo, vai ser além das suas expectativas, estou acrescentando algumas coisas na apostila, vai ser algo poderoso. Então eu te convido a estar conosco ali naquele local, naquele ambiente. Tenho certeza que você vai sair destravado, você vai receber algo poderoso ali da parte do Senhor. Mas, glória a Jesus, se esforça, amado, se esforce e vá. Se você puder, se esforce e vá. Driele, minha amiga, tá vendo tudo pra mim lá também, com a pastora Vanusa. Já tô com as expectativas a 1000. Ó, alguém falou, eu vou. Glória a Jesus. Ah, saiu o podcast que eu gravei, tá? Tinha gravado um podcast, já tinha uns 20 dias, pastor Ariston do Podcast. Já colocamos nos grupos, colocamos no Telegram. Depois, se você puder, assista, coloca um comentário, em nome de Jesus. Me ajuda lá para glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Amém? Não quero demorar porque tem muita coisa para passar. O pessoal que vai chegando depois, eles assistem novamente. Quero trazer uma palavra sobre avivamento. Só que eu quero trazer uma linha diferente. Eu quero trazer que você só tem autoridade quando você domina a sua dor. Você só tem autoridade quando você domina o que te dominava. É isso aqui que você precisa aprender. Eu quero começar aqui em Mateus capítulo 14, no versículo 12. Mateus capítulo 14, versículo 12. Quem puder, coloca aqui para mim, por favor. Vamos falar aqui, ó. Só tem autoridade quem domina a dor, quem venceu ela. Você vai aprender a vencer essa dor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 12. Vai dizer assim: E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar de deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão por ela, curou os enfermos. Versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegava, já tarde, estava ali só. Vou só até aqui. Só vou até reforçar o versículo 36, onde vai dizer assim: E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados ou sãos. Amém? Glória a Jesus. Esse texto onde fala da morte de João Batista, né? João o Batista, que ele batizava as pessoas.
Aqui vai falar de uma tragédia, né? Onde João Batista, ele vem preparando o caminho para Jesus, ele vem abrindo o mar, né? Seria um Moisés no Novo Testamento, abrindo o mar para o Messias passar. E ali ele confronta a mulher de Herodíades, e ela, por capricho, né? Por raiva, ela trama algo e ela pede a cabeça de João Batista. E o texto vai dizer que se concluiu o que foi planejado, né? Ela planeja, os soldados executam. Você vai ver que aqui Herodes, ele aceita o pedido, e aqui João Batista é morto, decapitado. Cortaram a cabeça de João Batista. E o que eu quero trazer com esse texto? Eu quero dizer que aqui você vai ver Jesus vulnerável. Nesse texto tem muitos códigos, muitas chaves, onde vai mostrar um Jesus. Deixa eu só desligar outro telefone aqui. Colocar aqui no Não Perturbe, porque ele fica tocando. Aqui você vai ver Jesus vulnerável. Jesus 100% homem, 100% Deus. Ele, enquanto 100% homem, ele tem sentimentos, dores, frustrações, como eu e você, como ser humano. E aqui você vai ver que Jesus, ele está fazendo a missão dele, está curando, está libertando. Quando os discípulos chegam até ele, no versículo 12, dizendo assim, ó: vamos anunciar que mataram o seu primo. Chega uma notícia, uma tragédia até Jesus. E aí os discípulos chegam, já passando dias, levaram o corpo que já tinha sido sepultado, e ali só avisa Jesus. Você vai ver que Jesus, no versículo 13, vai dizer assim: ouvindo isso o quê? A morte do primo. Aqui não é a morte de um conhecido, é a morte de um primo. Uma pessoa que ele amava, uma pessoa que foi preparada por Deus para abrir o caminho para ele vir cumprir a missão dele. Então, quando ele ouve falar, mataram o seu primo, mataram Batista, ele retirou-se e ele ficou num lugar deserto, ele se apartou de tudo. A dor do luto o consumiu, porque ele era 100% homem. E como 100% homem, ele tem dores, ele sente como eu e você. E aqui você vai ver que ele vai para um lugar separado. Separado, ele ficou ali recluso, foi entender o luto, foi entender a dor. O luto, ele tem um tempo para você entender, nós já falamos sobre isso nos seminários. Ninguém está preparado para perder ninguém, tá? Ninguém foi preparado para perder ninguém. Eu e você sabemos qual é a lei da vida, mas você não está preparado, como eu também não estou preparada. E aqui Jesus mostra que ele também não estava preparado. Quando ele ouve falar de alguém que ele amava, que aconteceu uma tragédia e morreu, ele se separou e foi viver o luto. Ele falou: vou ficar sozinho, eu vou entrar aqui em espírito, eu vou sentir a dor mesmo, vou me permitir chorar. Mas você vai ver que o texto afirma que logo após ele sair, ele se retira, vai ficar sozinho, vai orar, vai entender o que aconteceu, vai colocar as dores nos seus devidos lugares, porque a alma está gritando. Você vai ver que a Bíblia diz que ele estava possuído de uma grande compaixão. Então o texto começa com uma morte, o texto começa com dor. Você vai ver que o texto vem relatar a morte de João Batista, chega até Jesus, e ali, para quem não vê o texto até o final, acha que só fala de dor, mas você vai ver que até o versículo 36 começa com dor, mas termina com vitória. Você vai ver que termina com dor, mas começa com dor, mas termina com vitória. Você vai ver que a Bíblia diz que Jesus, saindo do deserto, saindo do período da dor, onde ele estava ali separado, ele viu uma multidão, pessoas procurando por ele, pessoas querendo ser curadas, querendo que ele tocasse para poder sair de cativeiros até espirituais. E aqui você vai ver que a Bíblia diz que ele foi possuído por uma grande compaixão. Agora eu vou dizer para você, ele está vindo de um cenário de dor. A dor queria dominar ele, a morte queria dominar ele, o luto queria dominar Jesus.
Mas Jesus pisa em cima da dor. E quando ele sai do deserto, ele avista pessoas com problemas que estão gritando por cura. E a dele já não grita tanto mais, porque ele já venceu ela lá no deserto. Ele se separou e ele entendeu. Então, quando ele começa a vir para a cidade, ele tem compaixão, ele tem amor, ele não pensa na dor dele, ele pensa na dor do outro. Então, a dele ele põe no bolso. E a compaixão é tão grande que a Bíblia diz que ele curou todos os enfermos. Não ficou nenhum sem cura. Não ficou nenhum sem cura. Aí você vai vendo o texto, você vai ver que ele ainda faz sinais, maravilhas, multiplica os peixes, multiplica os pães. No versículo 36, todos que tocavam ficavam curados. Mas por que Jesus tem autoridade sobre a morte? Porque ele pisou em cima da morte, ele passou por cima dela. E hoje muitas pessoas não vivem o avivamento, não é porque o avivamento não chegou na sua vida, é porque ainda sentimentos dominam e governam a sua alma. Enquanto os sentimentos dominam e governam a sua alma, o Espírito Santo não tem lugar de fala. Então, por que hoje tem pessoas que não têm autoridade? Porque ainda não domina algo que está sobre a vida. Um trono ainda governa. Você vai ver aqui, ó. Olha só. Eu separei aqui algumas coisas, eu quero relatar. Por que Jesus não ressuscitou João Batista? Me responda aí agora em nome de Jesus. Por que Jesus, sendo Deus, não ressuscitou João Batista? O texto vai dizer que ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo, o menino que ele toca, né, no esquife, toca no caixão, o menino ressuscitou. Então ele tem poder. Ele poderia ter ressuscitado João Batista, não é isso? Ele poderia. Só que no versículo 12 vai dizer o seguinte: que os discípulos levaram o corpo, e o corpo estava separado da cabeça. Provavelmente a cabeça estava em outro local, como um troféu, né? Lá no palácio, e levaram um corpo. Então ele olha, não que ele não tivesse poder, tá? Porque ele poderia muito bem. Ele fez a orelha de Malco crescer, ele poderia crescer uma cabeça. Só que ali ele precisa dominar a dor. Para Jesus ter governo sobre a morte, ele precisa passar por cima do luto. E ali Jesus, ele perde uma pessoa que ele ama para ganhar todos nós lá na frente. Uma coisa é ele ressuscitar a filha de Jairo, não era parente dele. Uma coisa é ele ressuscitar o menino que está lá, o morto, dentro do caixão, o menino. Não era da família, mas João Batista era primo. A dor é diferente. Ele sentiu, foi de frente com ele, o confronto foi de frente. E você vai ter que aprender a lidar com algumas situações para subir teu nível espiritual. Aqui Jesus não ressuscita João Batista, por quê? Porque ele perdeu um para ganhar todos lá na frente. E como que ele ganha todos lá na frente? Como que ele ganha? Ele precisa passar por cima da morte. Por que o texto diz que lá na frente Lázaro está 4 dias morto, já cheira mal. Mas a Bíblia diz que ele, Lázaro, vem para fora. Depois que ele perde João Batista, ele tem domínio sobre a dor. A dor não governa ele. Então, quando ele tem domínio, ele diz, a partir de agora eu não perco mais ninguém que eu amo. Então, Lázaro, que é amigo de Jesus, quando ele ouve falar, Lázaro está morto, ele diz, não, porque eu já venci a morte. Eu já perdi um lá atrás, eu não perco mais nenhum dos que eu amo. E eu não estou falando só de ente querido. Jesus sofreu e pagou um alto preço para que eu e você hoje podemos estar, quando nós estivermos com o corpo glorificado, a morte não sobressair sobre as nossas vidas. Eu vou te provar na palavra. Abre sua Bíblia aí, Mateus 27, 50. Mateus 27, 50. Aleluia. Mateus 27, versículo 50 diz assim:
E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Olha isso aqui. Jesus fala assim, eu perdi um, eu senti a dor, eu dominei a dor, a partir de agora eu domino a morte, acabou para ela, a morte não me domina, o luto não me domina e eu não perco mais ninguém. A partir de agora o texto vai dizer que muitos que estavam dormindo agora estão ressuscitados, agora já estão caminhando sobre a cidade. E eu vou apertar mais um pouco, Mateus 28. Mateus 28, não só ressuscitou, mas também subjugou a morte, passou por cima da dor e teve autoridade sobre ela. A derrota da morte é a vitória da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos? Vou acelerar. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 vai dizer assim: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? Cadê a sua vitória? Jesus só tem autoridade porque ele passou por cima da morte, ele superou o luto. Tem pessoas que não superaram nada, tem pessoas que estão presas em cativeiros e querendo dominar, não domina nada. Você só domina e é avivado quando você consegue governar o que está tentando governar sua vida, que não é o Espírito Santo. Jesus, para ele ter autoridade sobre a morte, ele passa por um processo. Você vai ver que primeira morte que toca nele é o primo. Ele podia ter ressuscitado isso aqui para ele, ó. Só que ele entendeu como sendo homem, sendo 100% homem, estava limitado. Ele precisava passar por cima da dor, entender o luto, governar a dor, para lá na frente, o que estava tentando aprisionar ele, não governar a alma de Cristo. E aí você vai ver que o texto vai dizer o quê? Morto, 3 dias, Jesus morto, ele ressuscita, acabou para a morte, sem chance para a morte, eu governei sobre ela, não tem mais para onde você subir em cima de mim, mandar em cima de mim, morte, eu domino você. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, ele traz um ensinamento para mim e para você. Aprenda a dominar o que está te dominando, aprenda a governar. Se o que hoje está te governando ainda está sobre a sua vida, você não tem autoridade. Como que você quer ter autoridade sobre adultério se você não perdoou seu marido? Como que você quer ter autoridade sobre abuso sexual se você foi abusada, mas não liberou o perdão? Tem muita coisa que Deus está despertando esse povo para o avivamento. Jesus passou pela dor. Precisava? Não, mas passou para poder dominar. E aí agora você vai. Apocalipse 20, 14. Chave de ouro aqui, ó. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acabou para a morte.
Jesus subjugou a morte, acabou. Você tentou me governar, parou por aqui, porque eu sou Cristo. Eu domino você, eu vou te subjugar. Quando ele venceu a morte, ele lançou ela no inferno, acabou. Não tem mais. O que estava sobre mim e sobre a tua vida, acabou. Jesus nos resgatou. Agora, se você entendeu a palavra, você só dorme. Se Jesus te busca hoje ou busca quem você ama, você está entendendo. Morreu em Cristo? Só dorme. Acabou. Daqui a pouco, 1 Coríntios se cumpre. O corpo glorificado, um corpo imortal. Acabou. A morte não tem governo. Acabou para a morte. Nós precisamos tomar esse texto como base para as nossas vidas. Você só domina o que você supera. Você só domina o que você supera. Só se tem autoridade quando suporta a dor. Tem pessoas que não querem entrar no deserto. Tem pessoas que não querem passar por dor, achando que é diferente. Não. Jesus sendo Deus e sendo homem, passou. Eu e você vamos passar. Nível de espiritualidade crescendo. Deus subindo o teu nível. Aprenda a dominar isso aqui. Aprenda a dominar o que está te dominando. Enquanto você não domina, isto está sobre a sua vida, não é o Espírito Santo. Então, Jesus ele vem trazendo um ensinamento fantástico. Depois você estuda mais um pouquinho, reveja a live, anota, pede para Deus também trazer uns códigos para você. Jesus podia fazer isso aqui, ó. Aonde eu quiser, eu ressuscito João Batista. Aonde eu quiser, na hora que eu quiser. Mas ele se vê vulnerável. Porque a dor transpassou a alma dele. É diferente do menino que estava no caixão, que era de outra família. É diferente da filha de Jairo, que não é parente, não é chegado, não é amigo. Mas quando tocou na alma dele, quando falou do primo, ele precisou vencer aquela dor, que era totalmente diferente da que ele já tinha visto. E naquele momento ele fala assim, ó. Tem problema não. Perdi João Batista. Mas não perco mais ninguém. Dali em diante, Lázaro, amigo, morre. Jesus diz assim, não perco mais que eu superei a morte. Lázaro, vem para fora, tu só dorme. Lázaro, vem para fora, tu só dorme. E a partir daquele momento, quando ele se entrega na morte de cruz, ele subjugou a morte. Acabou. Acabou, sem jeito para você. A morte agora está condenada. Nós vamos passar pelo processo da morte, mas ela não domina ninguém. Quando você morre, você dorme no Senhor para ter um corpo glorificado e imortal. É isso aqui que precisa guardar no seu coração. Precisa dominar o que te domina. Se você ainda se analisa nessa tarde, e talvez os sentimentos estão gritando aí dentro. Pastora, não superei. Pastora, estou com dificuldade. Olha para o exemplo de Cristo. Se separa, vai para o teu secreto, ora, chora, mas saia de lá, subjugando a sua dor, subjugando o que está te governando. A palavra de Deus diz, Senhor, a tua palavra diz, e comece a fazer a sua alma entender. A sua alma precisa entender as escrituras. Ela precisa estar enxertada na palavra. Para quando os sentimentos quiser te dominar, você lembrar ela. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. E eu encerro aqui com o coração cheio de gratidão sobre você entender. Só se tem autoridade quem aprende a dominar o que está te dominando. Só se tem autoridade quando você domina a sua dor. A sua dor não é maior que o seu propósito. A dor de Jesus não era maior que o propósito dele. A morte pensou, vou pegar Jesus despercebido. Vou pegar ele agora. Vou levar o primo, ele vai sentir, não vai ressuscitar, porque a cabeça está de um lado, o corpo está do outro. Já faz muito tempo que eu já levei o João Batista. Só que ali Jesus vem mostrar para mim e para você. A sua dor não é maior que o seu propósito. Jesus saiu da dor e foi curar. Jesus saiu da dor e a Bíblia diz que ele curou a multidão toda. Então a sua dor não é maior que o seu propósito. O seu propósito
é grande. E você vai passar sim pelo deserto, pelas dores, porque você precisa crescer espiritualmente. E você vê que Jesus não foi falar com ninguém. Não chamou os discípulos, não chamou ninguém para falar assim, estou sofrendo, fiquei triste. Não. Se você voltar no texto, vou voltar aqui. Se você voltar aqui no texto, ó. Foi onde que eu estava? Mateus 14. Mateus 14. Ouvindo a notícia, retirou-se sozinho e foi para um lugar separado. Para de contar suas dores para qualquer pessoa. Para de ficar contando para amigo, para colega. O seu exemplo é Cristo. Tá com dor? Entra no secreto, se rasga para Deus. Talvez Deus vai te dizer, tô subindo o teu nível. Se você ficar contando suas dores para outra pessoa, não consigo trocar suas armaduras. Eu preciso subir teu nível. Começa a governar isso aí. Isso aí que tá te dominando, talvez é algo que Deus está falando. Eu quero parar por aqui. Subjuga isso hoje. Tem autoridade sobre isso. Qual é a autoridade que você tem contando seus problemas para um e para outro? Qual é a autoridade que eu tenho? Cheia de problemas, chegar contando para um e para outro que não vai resolver nada, nada. A única pessoa que resolve seus problemas é Jesus Cristo, palavra. Se você entender o que as escrituras dizem, você vai ver com sabedoria. Os problemas vão passar que você vai olhar para trás e falar assim, passei por isso? Nem percebi. Nem percebi, porque quem segura na tua mão é Cristo. Quem te sustenta é Cristo. E se você crê nas escrituras, a Bíblia diz que aquele que crê, não é quem pratica ou quem ouve. Quem crê viverá coisas maiores do que Jesus fez. Então por que nós não estamos fazendo e nem vivendo coisas maiores que Jesus? Porque ainda tem algo governando a gente. Porque Jesus está dizendo essa tarde, subjuga o que está te dominando. Se você não aprender a subjugar o que domina a sua carne, você não tem autoridade. Você não tem autoridade. Então, em nome de Jesus, fique com esse exemplo de Cristo. Guarde isso. A seu propósito, ele é maior que a sua dor. Sua dor não pode competir com o seu propósito. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Vamos orar, chamar a pastora Vanusa. Vanusa, fique atenta que eu posso ficar até às 18 horas. Não posso passar das 18. Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, me apresento, Pai, no campo de batalha, Pai, como uma soldada, Pai, preparada para um combate. Senhor, nós estamos em guerra, estamos na campanha, já passamos, Pai, da metade do propósito. Senhor, eu me apresento de frente de um exército, Pai, liderando pessoas que entenderam, Pai, o chamado, a missão. Senhor, a Tua palavra diz que Jesus subjugou a morte, o que queria prender Jesus naquele momento, que seria a dor do luto. Jesus conseguiu subjugar. Eu declaro que nós também, Senhor, porque somos imagem e semelhança de Cristo, somos o verbo vivo dentro das nossas casas. Nós também, Senhor, vamos dominar os sentimentos que nos tentam aprisionar, sentimentos que nos levam a cativeiros, Pai, de frustração, rejeição, abandono, injustiça. Nós decretamos, Pai, no mundo espiritual, que nós somos imagem e semelhança do Cordeiro e somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento esta campanha, Pai. Recebe, Pai, mais uma tarde, Pai, na Tua presença, ministrando a Tua palavra, que é o que movimenta o mundo espiritual. Senhor, eu declaro, Pai, que grandes homens e mulheres cheios do Espírito Santo sairão desta campanha avivados, com autoridade, sem medo do que está para vir, sem medo de crise, porque nós entendemos que a crise é um aceleramento da nossa vida espiritual. Nós entendemos, Pai, que o diabo, quando tenta nos tocar, é um funcionário ajudando o Teu reino, porque o Senhor diz que a criatura não compete com o Criador. Então eu declaro, Pai, em alto e bom som nas cortes celestiais, que a morte já foi subjugada, o diabo já foi subjugado, que o final dele é Apocalipse, lago de fogo. Nós entendemos as escrituras, Pai, e nós estamos aqui, Pai, posicionadas, com a espada na mão e a tocha na outra, cheias do Espírito Santo, revestida de santidade,
santidade, revestida de poder e autoridade. Então, Senhor, em nome de Jesus, usa a tua filha, Pai, pastora Vanusa, nessa tarde de uma forma poderosa. Ativa ela, aviva ela, que ela traga uma palavra, Pai, necessária para que a tua igreja, o teu povo, possa, em nome de Jesus, crescer mais um pouco espiritualmente e alargar o nosso odre mais um pouco. Eu abençoo, Senhor, todos que estão comigo nesta campanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vanusa, me dá um oi, amada, aqui. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Deus é bom. Já mandei aí, Vanusa, ver se chegou. Não, não travou não, mandei para ela. Travou a live? Elisa, travou a live? Vanusa, se você não conseguir entrar, entre e sai de novo. Sai e entra do Instagram de novo. Aleluia. Glória a Deus, tinha travado. Shalom, shalom. A tarde abençoada na presença do Eterno. Que palavra forte, né? Quero trazer também uma palavra sobre quem enfrentou muitas mortes. Porque quando Jesus ele trouxe esse exemplo para nós, ele já abriu para que a gente possamos, né, ver o exemplo de Jesus, não com todo o poder, mas vivendo o exemplo do Senhor. Uma palavra que está num grande homem de Deus, que ele enfrentou várias vezes a morte, mas venceu porque ele estava o pensamento dele estava em Deus, amém? 1 Samuel 20, né, quando fala lá de grandes livramentos que Davi ele tinha que enfrentar, e antes ele já tinha um testemunho forte. Então Deus ele já traz a gente com um testemunho muito forte, porque sabe que a gente vai passar outras situações. 1 Samuel, no seu capítulo 20, fala Jonathan protege Davi, amém? Vocês estão me escutando? Tá tudo certinho, graças a Deus. Pode ler, eu vou ler, tá? Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonathan: que eu fiz? Qual o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: tão não suceda, não morrerás. Tão não que suceda, não morrerás. Eis que o meu pai não faz coisa grande e nem pequena, sem primeiro me informar, porque, pois, o meu pai me encobriria este negócio. Não seria assim. Glória a Deus por essa palavra. Aqui o texto ele é grande, mas eu vou resumir, né? Porque a gente vai vendo as escrituras, vai lendo, e o Senhor vai trazendo para a gente as revelações. Aqui, Jonathan e Davi, eles fazem uma amizade muito, assim, importante numa jornada de como é a gente chamar um verdadeiro amigo. A apóstola estava falando aqui do amigo, né? Quando Jesus ele viu sendo, né, cortada a cabeça do João Batista, e ele não podia fazer nada aos olhos do homem, mas ele tinha que cumprir, né? E ali Jonathan, ele tinha amizade com Davi. E ali ele falava: Davi, não fica assim. Mas antes de Davi vir a estar frequentando ali a casa, ele passava por muitas coisas de morte. Os irmãos renegavam ele dentro da casa, só ele que fazia as coisas, só ele que procurava a fazer aquilo que os outros irmãos dele não queriam fazer. Muitas das vezes, um olhar, se a gente não vigiar, mata a gente.
um olhar de negação, um olhar que a pessoa não vai querer entender o que você carrega, a fortaleza que você tem em Cristo, a confiança que você tem em Cristo, o nome que você carrega, aquilo que você faz. Acontece coisa nas nossas vidas, mas nós continuamos com a mesma alegria e com o mesmo alicerce em Cristo, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa alegria tem que estar no Senhor. E o Senhor nos mostra isso, mas Jesus, quando ele passou esse luto, foi um luto muito triste. Eu não quero nem imaginar, porque a gente, humanamente falando, a gente sabe que todos nós sabemos que nós nascemos, né? Nós crescemos, envelhecemos e morremos, mas ninguém quer passar por luto, porque o luto é triste. E é o de repente que acontece. E no de repente que acontece o luto, nós não estamos preparados. E eu falo, está escrito em Provérbios, é melhor você pregar a palavra em um velório do que numa festa, porque no velório está todo mundo com o coração ali aquebrantado. Eles não vão fazer chacota com o nome de Deus, eles vão parar, analisar. Por quê? Porque o luto traz uma referência do ambiente. Ali está propício, você vai ter um domínio ali para pregar a palavra ali naquele ambiente. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Não entendem por quê? Porque elas estão distraídas. Mas naquele momento, quando Jonathan e Davi ali conversam, ele fala: o que eu fiz eu agora com teu pai para que ele venha com essa ira sobre mim? Para que ele venha querer minha morte? Aí o que Jonathan fala? Davi, eu te amei com a sua alma desde o dia que eu conheci você. Desde o dia que eu te conheci, eu te amei, Davi. Por quê? Porque ele viu que Jonathan era filho de Saul, mas ele não tinha as características de Saul. A Bíblia fala que ele era um homem leal, Jonathan era um jovem leal, Jonathan era um jovem que não gostava das coisas erradas, e a alma dele fez igual um imã atrai um ferro. Gostou de Davi, porque Davi, sendo segundo o coração de Deus, eles dois se amaram. E o que ele fala? Mas o que eu vou fazer agora? E se a gente for ler o texto, que é uma coisa assim, uma referência para nós, ele fala: meu pai não faz nada antes de primeiro passar por mim. Aí a gente vai lendo a parte de Jonathan e Davi, a gente vê que ele fala assim: olha só, faz o seguinte, já que você está com medo de meu pai, já que você está com medo da morte, já que você está com medo de que o meu pai está fazendo em questão de você ser uma pessoa, porque só da gente ser uma pessoa que tem o caráter de Cristo, que começou a escolher quem é Cristo na nossa vida. Olha, eu resolvi que eu não quero mais isso para minha vida, isso me traz morte. Isso não me traz coisa boa. Então eu resolvi, através de um grande despertamento na minha vida, eu quero avivamento, eu quero renovo, eu não quero falar as mesmas coisas que eu já falo, eu não quero viver as mesmas coisas que eu já vivo, eu quero costumar ser sentado em lugares que eu vou levar além, que as pessoas vão olhar e vão falar: da onde Deus tirou fulano? Da onde Deus tirou eu e você? De nós olharmos passar e falar: Senhor, o Senhor me tirou daquela situação, mas olha quantas coisas eu passei. Você acha que foi fácil? Davi, depois de muitos anos que ele foi sentar ali naquela cadeira de rei, não foi fácil para Davi. A Bíblia fala que quando Saul ali ficava perseguindo ele, Davi teve que morar ali dentro de uma caverna, e ali só tinha homens desgostosos, homens ruins, homens que matavam. Mas Davi, ele pregou a palavra para todos eles, aqueles homens se tornaram os valentes. E a Bíblia fala que aqueles homens tinham um rosto de leão. Se você for ler ali as escrituras, você pode pegar e ver. Aqueles homens lá em 1 Crônicas 12:8 fala, aqueles gaditas, eles tinham um rosto de leão. Imagina a força de um leão. E Davi já tem uma trajetória linda de animais ferozes, porque antes dele se tornar rei, ele estava lá no pasto, estava cuidando das ovelhas, vem um urso, ele matou o urso. Imagina eu e você a força de um urso. Imagina como que Davi não estava cheio de Deus naquele momento para matar um urso. E logo após ele fala o testemunho, antes dele ir para poder enfrentar o gigante Golias, ele fala: eu também veio um leão e eu matei um leão. Imagina a força de um leão. Então Deus lá atrás, aí se fala de código, que lá atrás Deus já estava falando que os homens que andaria com ele, com Davi, eram homens que o rosto deles apresentava um rosto de leão. A Bíblia vai nos trazer várias passagens de animais ferozes comparando a gente. Deus, ele compara a nós a ser um leão. E quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? É o próprio rei. Para Daniel ir na cova dos leões, o que ele teve que enfrentar?
o leão teve que jejuar, o leão teve que paralisar, porque ali Daniel trazia a essência do poder de Deus. Então, em várias formas, Sansão, quando vai lá numa outra cidade, vai com os pais dele, ele não podia tocar em morto, mas ele, sem o pai saber, matou um leão, porque veio para cima dele, ele foi lá e mostrou a garra dele, mas depois aquele leão morto, passa-se uns dias, ele vai lá e tem dentro daquele leão uma colmeia para ele se alimentar. Então, a vida e a morte, ela tem um mistério muito grande. Mas o que que eu e você escolhe hoje? Escolhe a vida, uma vida em abundância, uma vida direcionada a Cristo, uma vida que você não vai querer viver a mesmice, uma vida que você vai fazer igual Jonathan e Davi. Davi, então, o que que eu faço? Aí você vai ler no texto, é maravilhoso. Então, faz o seguinte, eu vou pegar um flecheiro, o moço vai ir comigo, quando eu pegar a flecha, se ela for lançada para tal lugar, quando eu comentar de você, Davi, na mesa, se meu pai se irá, você não vem. E você vai ler na passagem, a apóstola nos ensina de códigos. Fala 3 vezes da lua. Fala no capítulo 25 de 1 Samuel, depois fala no capítulo 20, 18, depois 20, 24. E aí eu vejo que a aliança, eu fui ver sobre o que significa, né, na Bíblia, a lua nova. Ela significa aliança, ela significa um novo de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente quer uma vida nova, algo novo, a gente tem que fazer algo novo para Deus. A gente tem que fazer algo que vai despertar aquilo que Deus quer trazer para a gente. E o que, que Deus quer trazer para a gente? Uma amizade que vai fazer a gente entender quem são os nossos amigos. Porque aqui Davi, ele pôde contar com Jonathan. E ali, quando a lança é jogada, o moço fala, olha, a lança foi para o lado esquerdo, e eles tinham feito um pacto. Se for para o lado esquerdo, é porque o meu pai está irado com você. Aí, Jonathan vai jantar com o pai dele no 3º dia da lua nova, e Davi está escondido lá, tá? Davi teve que se esconder, Davi sempre se escondia, eu e você. Tem momentos que nós temos que se esconder. Quando Davi foi entrar na cidade de Gade, a Bíblia fala que as pessoas ficou olhando para ele e falavam, vem cá, esse aí não é o rei Davi? Para ele não morrer, a Bíblia fala que ele fez de doido. Ele fez de doido. Tem momentos que a gente tem que disfarçar, porque o inimigo está com tanta raiva que a gente está aprendendo as coisas que é do céu, que ele quer envergonhar a gente. E o que, que a gente tem que fazer? Ah, tá falando de mim para falar. Deixa que depois vocês vejam o resultado, porque quem vai me justificar é Deus, não é vocês. Eu não preciso falar com vocês o que eu estou sentindo no meu secreto, o que eu estou vivendo. Eu já falei com Deus e Ele que resolve para mim. E o que aconteceu aqui? Jonathan fala, Davi, então eu vou sentar com meu pai. Ali ele vai sentir falta de você, porque é Davi que ia tocar para o pai dele. A Bíblia fala que um espírito da parte de Deus atormentava Davi. Um espírito imundo da parte de Deus atormentava Davi. Então quer dizer que Deus ele manda nos demônios. Que não tem para demônio, quem manda nos demônios é Deus. Então Deus permitia, por causa da soberba, por causa que ele estava perseguindo Davi, e só passava como? Quando Davi tocava a harpa. E ali passou uns dias, Davi já não estava mais indo lá, porque ele começou a ficar o quê? Com raiva do cântico que as mulheres estavam falando. Davi matou, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ali, não sabendo aquele cântico, trouxe o quê? Um ódio dentro do rei por Davi. Então ali começou a inveja, começou o ódio, ele começou o quê? Perseguir Davi. Quando ele persegue Davi, Jonathan vai com toda coisa e começa a fazer o quê? Eu vou começar a fazer uma cobertura, eu vou começar a fazer uma defesa no meu amigo. Davi é meu amigo, eu amei a alma dele desde o primeiro dia que eu vi a sinceridade dele. Então, Jonathan admirava a velocidade, ele admirava o que ele tinha, então ele defendia. É igual quando a gente vê as pessoas tentando falar alguma coisa, começa a falar de religião. Aí você tem que falar, olha só, Jesus não falava de religião. Ele veio pregar uma palavra que cura, transforma e liberta. Ele não falava de religião, ele falava de palavra. Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Então, sempre Jesus ele vem trazendo a palavra para a gente. É a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos purifica. E ali, Jonathan, ele fala, Davi, eu vou lançar a flecha. E quando ele lançou a flecha, irmãos, a flecha foi para o lado que ele falou, ó, quando eu toquei no nome de você, que você estava faltando na mesa, veio
O meu pai falou, eu vou te enfiar uma lança se você falar de Davi de novo. Olha só como uma pessoa está com ira de você só porque você tem um brilho do Espírito Santo. Só porque você leva o nome de Deus. Só porque você vai fazer o bem. Ele ficou com ódio de Davi. Ele pegou a lança e ia enfiar Jonathan em meio à mesa, eles ali comendo. Aí ele fala, nossa, por que você está com tanta raiva de Davi assim? Você não sabe que ele é digno de morte? Eles começam a discutir. Jonathan sai, pega a lança, chama o moço, lança a lança. Quando ele lança a lança vai para o lado que ele tinha falado com o Davi lá no deserto. Aí Davi tem que fugir dali, porque o próprio pai dele estava com muita ira de Davi. Então, mas o que ele, se ele não fizesse isso? Se eles não tivessem feito uma estratégia de aliança, e a palavra de Deus ela é tão linda, irmãs, que essa aliança que ele fez, você vai ler nas escrituras, quando Davi está lá na velhice, ele olha os campos, e ali Ziba, ele é um dos empregados do rei Saul, e ele pergunta, será que tem alguém da casa de Jonathan? Nisso Davi já tinha ganhado batalhas, tinha se perseguido pelo filho dele, tinha perdido o reinado, tinha que correr, tinha que sair da cidade, mas não deixou de adorar o Senhor. E ele olha e fala, será que tem alguém aí da casa de Saul para que eu haja de benevolência? Para que eu possa ajudar? Aí vem Ziba, que Ziba é o traidor, que ele ficou com Saul. E ficou ali, quem fica perto de espírito maligno, parece que a pessoa fica igualzinha a ela. Sai de perto de pessoas que é cabisbaixo, entristecida, que só traz notícia ruim, fica perto de pessoas com excelência, que vai te dar sabedoria, que vai te ensinar você a ir além, que vai te dar conselhos do bem. Não fica perto de pessoas que não tem nada para te oferecer, não. Eu só gosto de ficar perto de gente assim, que tem coisas para me oferecer. Essa semana agora aconteceu, até falei com a Luciana no privado. O prefeito veio aqui na cidade, estava todo mundo falando e todo mundo querendo criticar porque a rua demorou. E eu gosto de falar de Jesus, tá até no Instagram, vou até colocar. Fui lá com o prefeito e comecei a falar com ele, aquela multidão. Quando eu comecei a elogiar o trabalho dele, falar, você foi o único que veio aqui e fez a nossa rua. Que todos que vieram aqui olharam, falaram que ia fazer, mas não fizeram nada. Você veio, falou e cumpriu. Independente das pessoas que passaram atrás de você, você foi o que fez. Então, até o que você fez, as pessoas estão criticando, mas não eleva isso para você, não. Eu quero te agradecer. Porque outra hora minha rua estava toda cheia de barro, agora ela está assim, ó. E agora eu vou poder orar e falar, Senhor, muito obrigado. Porque nós que somos aqui os cidadãos que tem que trazer as coisas boas para nós. Às vezes as pessoas criticam, mas não tem coragem de orar, não tem coragem de correr atrás, não tem coragem de ir lá. Que hora é reunião? Como que eu vou fazer? Às vezes as pessoas têm medo de ir atrás das coisas, sabe por quê? Porque dá trabalho. Ah, eu vou te dar um cargo, você quer? Ai, peraí que eu vou pensar. Não é pensar não, você tem que dar a palavra certeira. Eu estou preparada. Eu estou preparada, porque você tem que correr atrás do conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de nós. Ah, mas você sabe, pode ter coisa que eu não vou saber, mas o que eu não sei, eu vou correr atrás e vou fazer. E vou exercer, porque nós temos que ser o quê? A diferença. Então, em nome de Jesus, você que está aqui, olha para o Senhor, porque Ele vai te acrescentar. A amizade dos dois era tão linda, que Ziba vai e fala, olha, eu tenho sim. E ele não chama o neto dele de Jonathan pelo nome, ele fala, tem um aleijado lá na cidade de Mefibosete, a cidade do esquecimento, a cidade que ninguém dá nada, ele é criado pelo homem lá, que cria ele lá. E ali Mefibosete está lá. Mas o sangue dele era de quem? Era de Jonathan, que era o quem? Aquele que tinha aliança com Davi. Então, se você tiver alguém representando você, você pode não estar aqui, mas os seus filhos vão falar, você sabe de quem ela é filha? Você sabe de quem ele é filho? Pode fazer o que for. Eles não estão mais aqui, mas eu vou abençoar pela aliança que eu tive lá, porque quando eu ia na casa dela, ela me tratava bem. Quando eu estava junto com ela, ela pregava a palavra de Deus comigo. Eu posso não estar aqui, mas os meus netos e os meus bisnetos, eles vão receber o que eu trago aqui hoje, nesse dia agora, nesse tempo agora. Assim como foi nos dias de Davi, Jonathan, ele morreu. Davi também estava morto, mas Mefibosete, Davi estava vivo, mas Mefibosete sentou na mesa do rei. E Jonathan não estava mais vivo. Então, aquela aliança lá atrás trouxe para aquela situação, naquele dia, Mefibosete nem imaginava que quando Zipa chega lá com os cavalos e cavaleiros, o rei manda te chamar. A Bíblia é clara, ele fala na hora, mas o que eu fiz para o rei me chamar? Ele já estava numa cidade tão de escassez,
que ele não acreditava, mas ele hoje vai sentar comigo aqui. E ali Deus fez ir para devolver tudo que era dele, que pertencia ao avô dele, que era Saul. Então é assim que Deus faz. Então essa é a palavra que eu deixo. Eu quero que o Espírito Santo venha ter tocado dentro do coração de vocês. E assim como iniciou a palavra com o efatá de Deus, Deus falando aos nossos corações a respeito da gente sempre buscar, mesmo na escassez. Nós temos que ter uma vida diferente. As pessoas podem até achar que o servo do Senhor, ele vai desequilibrar, mas até o desequilíbrio é Deus que dá. Porque quando a gente desequilibra, está escrito em Filipenses 4:13, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor dos Exércitos, é o Yeshua Hamashia, é o Emanuel, o príncipe da paz. O Senhor é nossa bandeira, o Senhor é nossa força e a nossa fortaleza, e a quem ao temeremos. Êxodo fala que é o eu, nome de um dos nomes do Senhor. Então, esse nome me chamou a atenção, eu tenho até que ver, porque Êxodo fala sobre 3 pequenas letras, que eu quero estudar sobre isso. Deus, ele vem trazendo os nomes dele. São nomes que quando você fala, as pessoas falam, mas como que você sabe esse nome? Porque a gente estuda, a gente busca. Você não vai falar de quem você não conhece. Você vai falar de quem você conhece. Então, quando você conhece a Cristo, você sabe o que ele vai trazer para mim e para você. Só é coisas de benefícios para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente e para o meio do nosso convívio. O nosso convívio do dia a dia, a nossa alegria é o Senhor. Amém? Então, é isso que eu deixo para vocês. Está no meu tempo já, não passei, falta 3 minutos. Agora a pastora que vai falar, a apóstola. Obrigada, Deus abençoe. E você vê que a palavra está bem interligada, assim, todas as vezes que a gente faz live, só para o pessoal saber, a gente não se comunica, tá? Não tem comunicação. O Espírito Santo vai dar uma palavra para as líderes, como me traz uma. E essa foi muito forte, assim, né? Deus trouxe na mesma linha. E você vai ver que Deus está falando sobre morte. O que que essa geração hoje, a nossa geração, o que que mais tem medo? O que que você mais tem medo? Morrer e deixar seus filhos. Se hoje você se analisar, o medo que eu tenho e você tem é se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? É isso aqui. Você nem pensa no seu marido, você pensa nos seus filhos. Quem vai cuidar dos meus filhos? É porque realmente você não entendeu a palavra, né? Você não entendeu. Quem crê na palavra descansa. Os seus filhos não são seus filhos são dele, é a herança dele. Então, se hoje ele te levar, porque ele está com saudade, porque o meu pai deve estar desesperado para me ver do lado dele, eu penso dessa forma. Meu pai deve estar com muita saudade de mim, ele não vai deixar meus filhos desamparados. Ele não vai deixar os seus filhos desamparados. Temos que ter essa confiança nele, não em pessoas. A gente já estudou sobre isso. Talvez pessoas vai passar, vai machucar seus filhos, e você até confiou mesmo, vou deixar com o pai, vou deixar com a tia, mas não entregou para quem é para entregar. Quando você tem que orar, qual é a forma que você tem que orar? Senhor, eu apresento os teus filhos que são emprestados na terra como meus, que o Senhor me emprestou, mas eu entrego nas tuas mãos para o Senhor entrar nessa batalha, porque não tem ninguém melhor do que o Pai celestial para entrar nessa batalha pelos teus filhos. Então, até para orar pelo meu filho e pelo seu, a gente tem que saber como é que se apresenta para Deus, como é que fala com Deus. Quando você aprende a falar com Deus, ele responde muito mais rápido. Ele responde muito mais rápido uma oração. Não ficar orando oração repetitiva, não ficar falando as mesmas coisas. Uma vez que você pediu, ele não tem demência, ele não tem amnésia, ele já sabe que você quer uma casa, ele já sabe que você quer a libertação do seu marido. Então, que você ficar lembrando Deus. O diabo, você lembra ele o tempo todo. Porque de vez em quando ele se esquece que ele é o derrotado. O diabo, você tem que ficar lembrando ele. Deus não. Deus, uma vez que você falou, ele já registrou. Ele vai falar, confia. Não me peça de novo. Confia que eu vou te dar no meu tempo, na minha hora. Se tu se esquecer, deixa lá o pedido e caminha comigo. Nessa caminhada, eu vou te dar o que você me pediu. Mas solta o teu coração de lá. Desprende desse sentimento. Eu vou fazer o melhor sobre a tua vida. E você vai ver que Jesus, né? Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, o menino que estava morto. Ele fez várias coisas no período da missão dele.
Só que você vê que para ele subjugar a morte, ele tem que passar por ela, para você entender. Ele tem que passar pela morte. Então, quando ele entrega o espírito, ele morre. Ele morre, só que ele ressuscita. Então, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus não. Ele fala assim, ó. Entreguei meu espírito, governei sobre você, morri, fiquei os 3 dias dormindo, fui fazer o que eu tinha que fazer no mundo espiritual. Me dá as chaves agora na minha mão, que eu estou te subjugando, porque enquanto eles ressuscitaram, mas morreram, porque eles estão dormindo, me aguardando, eu domino você, eu subjugo você, eu ressuscitei ao 3º dia. Então, ele é totalmente diferente. Jesus, como eu falei, é o nosso maior exemplo. Esses 4 evangelhos, se você entender os códigos dos 4 evangelhos, o que ele fez, já é o suficiente para a tua vida toda. Já é o suficiente para você romper. Os outros livros, como eu falei, não estou desmerecendo, você já entendeu quem está comigo. Os outros livros trazem sim muita revelação e muitos códigos, mas são referência. Já falei, os profetas são referência. Mas o exemplo é Cristo. Como ele, nenhum. Nenhum. Não teve Abraão, não teve Moisés, não teve ninguém. Tudo errou, tudo pecou, tudo foi falho, mas ele não. Ele não, ele é diferente, não é à toa que ele é o Emanuel, ele é o verbo vivo, ele é o grande eu sou, todos os nomes que Vanusa falou, um dia eu trago aqui, eu tenho esse estudo sobre todos os nomes, cada nome o que significa, para nós termos ciência de quem ele é e o que ele representa. O grande eu sou, ele é tudo que você precisa quando você precisar, da forma que você precisar. O que é que nós queremos trazer com essa ministração? Seu propósito não é maior que sua dor. É isso aqui. O seu propósito não é maior que sua dor. Mefibosete estava sofrendo. Estava sofrendo, esquecido na terra de Lodebar, como se fosse um indigente. Não presta para nada. Ficou coxo, manco. Presta não pra gente, bota lá. Mas um legado lembrou dele. Foi o que Vanusa falou. Hoje a pastora Thalita está trazendo uma palavra. Pastora Vanusa está trazendo uma palavra. Alguém vai se lembrar. Alguém vai se lembrar de alguém que um dia se levantou para trazer uma palavra. E vai ser quando todos estão esquecidos, talvez numa terra de Lodebar. Mas vai dizer assim, ó. A mãe dela era uma serva do Senhor. A minha avó era uma serva do Senhor. É o legado. O legado. É o legado. Coisa linda, é verdade. E eu creio em nome de Jesus que mais um dia, mais uma missão cumprida, na reta final. Deus tem feito grandes coisas. Alegre o seu coração. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Estamos aqui por um só propósito. Amamos vidas. Eu creio que Deus vai fazer o melhor para a minha vida e para a tua vida nessa campanha. Amém. Glória a Deus. Vou encerrar por aqui, amados, para não ficar muito longo o vídeo. Depois vai subir lá para o YouTube. Assista lá meu podcast. Em nome de Jesus, vou ver ele agora. Cheguei quase agora da rua, vou assistir ele agora. Vocês me valorizam lá, hein? Vocês me valorizam lá em nome de Jesus. Com certeza. Toda a honra, toda a glória a Deus e a você que ensina tanta gente. Graças a Deus. Amanhã a live vai ser às 11 horas. 11 horas que a gente vai fazer pela troca. Seria o culto dos membros às 10, mas aí eu entro aqui às 11. Bispo Michel vai trazer uma palavra. Enquanto Vanusa estava pregando, Deus já me levou aqui e falou assim: até o diabo lembra das promessas e eles mesmos se esqueceram. Amanhã eu vou te entregar um código na palavra. O diabo nunca se esqueceu da tua promessa. Você que está esquecida. Você que esqueceu as promessas que Deus fez. Então a gente vai ativar essas promessas nessa campanha através da palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Beijo. Beijo, meus queridos. Amo vocês. Beijo, Vanusa. Te amo. Beijo. Te amo também.